Há muito tempo, um jogo de RPG japonês chamado Overlord. Não sei porque eu ainda faço essas intro, mas vamos lá. Então, esse jogo era bastante famoso por todo o país, porém como tudo tem um início, também tem um fim. O jogo estava prestes a fechar os servidores, e na meia-noite desse dia, chegaria ao fim de tudo. Porém uma certa pessoa, mais precisamente um dos desenvolvedores do jogo, não estava satisfeito com essa decisão. Ele murmurava enquanto dizia, no final, tudo que eles querem é dinheiro, eu me esforcei muito para desenvolver esse jogo, e tudo o que fiz foi simplesmente descartado. As minhas ideias nunca mais poderão se tornar realidade, claro que eu posso fazer outro projeto, mas, era por esse jogo que eu estava me esforçando, isso é realmente inaceitável e frustrante. Mas pensando bem, tem uma coisinha que eu ainda preciso testar, eu passei bastante tempo para desenvolver esse recurso. Então ele olha para o relógio e vê que faltava pouco tempo para desligarem os servidores. Bem, quem eu quero enganar? Esse jogo é tudo para mim, ele é a minha vida, eu coloquei tudo o que tinha nele, mas não foi o suficiente, eu tenho que fazer algo a respeito imediatamente, não posso desistir assim tão facilmente. Mas o que eu posso fazer? Sou apenas um cara sem família ou amigos, estou sozinho há tanto tempo que me esqueci de como é conviver com pessoas ao lado. Se pelo menos eu tivesse uma chance de mudar esse destino, se eu tivesse essa chance, eu daria tudo. Então, de repente uma voz enigmática surgia, falando com o desenvolvedor. Aquela voz falava calmamente para o desenvolvedor entrar em sua conta, então ele logava no jogo, nível 432, eu realmente me viciei nesse jogo, não escolhi um personagem apelão de propósito. Afinal, qual a graça de vencer tudo sem desafio algum? Esse meu personagem é a prova de que quem reclama sobre esses personagens de tier baixos, nem deveriam dar sua opinião sobre o que elas nem sabem. Foi difícil, mas eu consegui. Então após entrar no jogo ele via onde ele tinha parado, então foi aqui onde eu parei. Meu personagem já está no nível máximo, e antes que me perguntem se eu usei meios ilegais para upar, fiquem sabendo que eu upei na raça, igual a qualquer outro jogador. Bem, mas esse lugar não é nada mal, nunca me canso de ver as paisagens desse jogo. Ah, lembrei que lugar é esse, ela se chama Teocracia Sleine. É isso, é assim que a chamamos. Se eu não me engano, ela é uma nação humana do Novo Mundo, e uma das 3 principais. É uma das nações mais fortes da região. É um estado de extrema religiosidade que promove a supremacia humana. Eu fui cortado da produção desse mapa, pois estava desenvolvendo a outra parte dele, mas foi isso que eu ouvi falar durante o desenvolvimento. E também, se eu não me engano, existem alguns NPC que são importantes para o enredo, só não sei onde e quais são. Mas vendo melhor a minha posição, eu acho que estou em algum lugar um pouco mais afastado do centro, devo acessar o mapa para saber com exatidão onde eu estou. Porém algo de diferente estava acontecendo, ele percebe que ficou mais tempo que o normal no jogo, e o servidor ainda não havia fechado. E ele fala, calma aí, por que não apareceu nenhuma mensagem de desligamento? E por que eu estou me sentindo estranho? Tem algo de errado comigo. Então ele tenta desligar, porém não consegue. E então ele percebe que todos à sua volta estavam agindo como pessoas de verdade. Ele via aquilo e ficava maravilhado. Mas o que é que está acontecendo? Os NPCs estão fazendo gestos e falas que não estava na programação, e então finalmente ele percebe, eu realmente estou dentro do meu jogo? Isso é. Bem, não posso agir como uma criança agora, tenho que manter o foco e ir até a academia. Talvez lá eu consiga adquirir algumas informações úteis, mas pensando bem, o meu personagem era um samurai, e eu me tornei o meu próprio personagem. Se me descobrirem então, terei sérios problemas aqui, tenho que pensar em outra abordagem. Então enquanto ele andava pensativo, uma mensagem aparecia em sua frente, e ela dizia, parabéns por conquistar a Dungeon Suprema do Lorde Demônio, você adquiriu uma nova forma. Então um pouco confuso ele fala, como assim? Eu adquirir uma nova forma? Isso não tinha no jogo originalmente. Então ele abria um menu e selecionava a opção da mensagem, e nela ele via que ele poderia trocar de personagem, e vendo isso ele falava, eu conheço esses 2 símbolos, são da ordem do Lorde Demônio. Então vendo na descrição dos itens, falava que ele pode se transformar no Lorde Demônio sempre que quiser, porém ele tem um debuff, após o seu uso, o player poderá assumir a forma do Lorde Demônio por 10 minutos, e quando esse tempo terminar, o jogador não poderá usar nenhum tipo de portal, magias de recuperação, e os seus atributos serão reduzidos pela metade. E vendo essa descrição, o jogador fala que isso é bem injusto, essa transformação tem que ser pelo menos super apelona para ter tudo isso de penalidade. Então uma tela de sistema aparecia, e nela dizia, bem-vindo, jogador, agradecemos a sua visita ao mundo de Overlord, você estará sujeito a participar de certas condições para continuar vivendo nesse mundo. O que? Como assim, continuar vivendo? O que há com essa informação? Não me parece ser convidativo. Que tipo de condições são essas? Então o sistema falava. Saudações, jogador.
você está bem? Não pensei que você viria até aqui. Sinto lhe informar que o jogo que você conhecia não existe mais. Eu sou a única coisa que sobrou de você. Pode não ser muita coisa, mas a linha de códigos que você desenvolveu acabou de me criar para te dar suporte nesse mundo. Você pode estar confuso agora, mas deixe eu explicar uma coisa. Então o jogador, que estava bastante chocado com tudo, fala: espere um pouco. Espera aí. Como assim? O que você tá dizendo? Isso nem faz sentido. E o sistema falava: eu não sei responder, mas tem algo que pode clarear a sua mente. De acordo com os arquivos do jogo, existem vários relicários que contêm informações sobre o mundo, e devo lhe dizer que não é mais o mesmo. Você deverá saber o que fazer quando começar a explorar o mundo. Seu personagem, o Saizou, um samurai renegado que estava viajando para... Então o sistema começava a falhar. Ele sumia, Deixando o jogador com mais dúvidas. ainda que antes Antes de qualquer coisa, um contador o dado começava a rodar. Então, após isso, Saizou se encontrava em um lugar totalmente diferente de onde ele estava. E sendo mais específico, ele voltou à sua primeira aparição. Seu nível também foi reiniciado, e Saizou ainda não tinha conhecimento sobre isso. E enquanto isso, um outro jogador, Momonga, observava um ataque de soldados a um pequeno vilarejo. Então ele decidia agir, e voltando para o Saizou, mesmo sem nenhuma única pista do que estava prestes a acontecer, ele sentia o perigo. Uma de suas passivas dá a ele um sentido aguçado, muito fora do padrão, e graças a isso ele estava ciente do perigo iminente. E em segundos Momonga emergia do portal, assustando as duas crianças. E mesmo sendo perigoso, Saizou decidia ir atrás para ver o que realmente era aquilo. Ele é bem ágil e consegue com facilidade se aproximar sem ser visto. Então ele fala: mas o que está acontecendo? Todos esses gritos, esse cheiro de sangue. Então Saizou olhava para frente, e ele via Momonga usando uma magia que explodia o coração daquele soldado que não tinha nenhuma chance de se defender. E Saizou fala: essa magia no jogo é bem fácil de ter, mas vendo ela de tão perto assim, é assustador. Mas, quem é ele? E por que está fazendo isso? E Momonga atacava o outro soldado. A diferença de níveis era absurda, e vendo isso, Saizou fala: é melhor eu não entrar no caminho dele. Eu ainda não sei o que quer, e nem quero saber. É melhor manter distância. E com sua audição aprimorada, ele escutava Momonga falar que não sentia nada ao matar aquele humano. E Saizou fala: realmente, eu não quero me envolver com ele, mas aquelas garotas estão em perigo. Mas mesmo assim eu não sinto isso. Eu vou esperar e ver o que ele pretende fazer com elas. Caso ele as ataque, eu terei que impedir. Então Saizou via como o Momonga dava uma porção máxima de cura para aquela garota, uma porção bastante cara por sinal, mas eu ainda não sei qual é o objetivo dele. Então, a garota bebia a porção, e imediatamente o seu ferimento sumia de vez. E Saizou fala: entendo, ele não é um inimigo, porém o meu instinto me fala para não interagir com ele agora. É melhor ouvir meus instintos. Eu vou sair daqui. Porém uma quest secreta aparecia. E Saizou fala em seus pensamentos: uma quest obrigatória, logo agora. Talvez eu consiga burlar ela um pouco. Tenho que sair daqui antes que aquele esqueletão apareça aqui. Então a garota falava: senhor, por favor, você precisa me ajudar. Eu estou sendo perseguida. E Saizou fala: agora não, garota. Se você está sendo perseguida ou não, isso não é da minha conta. E sem pensar duas vezes, a garota agarrava as vestes de Saizou, fazendo ele parar, e ela suplicava para que ele a protegesse. Então Saizou fala em seus pensamentos: droga, eu queria levá-la para outro lugar, mas parece que o evento tem que acontecer aqui. E o sistema falava: qual parte de quest obrigatória você não entendeu, Saizou? E ele fala: tudo bem, garota, me diga quem está te perseguindo, e por quê? E a garota fala: eu não sei, senhor. Eu fui a única sacerdotisa do santuário de Izanami que sobreviveu. Pelo menos até agora eu estou viva, e te encontrar aqui foi um alívio. Por favor, senhor, me proteja. Então Saizou se via cercado por ninjas assassinos, contratados para matar a sacerdotisa. E Saizou fala: que dor de cabeça você me arrumou, garota. E os ninjas falavam que agora que você sabe sobre a existência dessa garota, você terá que morrer também. Então um ataque acontecia, e Saizou rapidamente pegava a garota e repelia todos os projéteis. E Saizou fala: vamos acabar logo com isso. Então todos os ninjas atacavam, todos de uma vez. E Saizou usava uma de suas técnicas, Retorno do Céu, assim refletindo todos os ataques de volta para os ninjas, e matando todos eles de uma vez só. Prontinho, garota, tá feliz agora? E ela fala: você me protegeu, você foi muito. Porém Saizou já era dando pé. E a garota fala: espere um pouco, porque você tá indo embora desse jeito. E Saizou fala: eu já concluí o meu objetivo. Então não me siga, e de preferência vá pra longe de mim. E a garota ignorava, e ela chegava mais perto ainda. E ela fala: você é bem forte. O que acha de trabalhar pra mim? Eu tenho certeza que você vai se sair bem. Eu te pago um valor irrecusável. Por favor, fica comigo. E Saizou só queria sair logo daquela floresta. Porém
Porém a garota gritava pedindo ajuda de Saizou, porém isso chamava a atenção de Momonga, que estava um pouco perto, e ele fala, você ouviu isso, Arubedo? E ela fala que não ouviu nada além de alguns vermes humanos na floresta, e Momonga fala, entendo, eles devem ser do vilarejo, talvez estejam se escondendo do ataque, e voltando, Saizou fala, você perdeu o juízo, garota, por acaso você não sabe o que está acontecendo aqui, é melhor você ficar caladinha a partir de agora, tem um esqueletão maluco, e ele consegue explodir o coração de qualquer humano que chegue perto dele, e a garota fala, você tem medo de esqueletos, não se preocupe, eu posso cuidar deles com a minha magia sagrada, não se preocupe, então por que não fazemos assim, eu te protejo do esqueleto e você me protege dos assassinos contratados para me matarem, o que acha? E Saizou fala, tá me chamando de medroso, sua pirralha intrometida, e Momonga fala, eu sei que tem alguém na floresta, porque vocês não vêm até aqui, e Saizou fala, droga é tarde demais, e o sistema fala, a missão ainda não foi concluída, você deve proteger a sacerdotisa a qualquer custo, e se caso falhe, você morrerá. E a garota fala, é sério, deixa o esqueleto comigo, ele não vai nem poder chegar perto de nós, então o tal esqueleto aparecia. E Saizou fala, ótimo, não podia ser melhor. Então Momonga falava, eu ouvi que a garotinha iria cuidar de mim, e também ouvi algo sobre magia sagrada, então ao ver Momonga a sacerdotisa paralisava de medo, seu coração acelerava, e Momonga continuava, você acha mesmo que pôde me derrotar, garotinha? Se eu fosse você eu começaria a ameaçar mais as palavras, e Saizou falava, mas por que isso está acontecendo? E a sacerdotisa sussurrada falando, agora eu entendo por que você tava com medo dele. E Saizou fala, me desculpe, como eu deveria chamá-lo? E Arubedo fala, Momonga-sama, o chame de Momonga-sama, suas criaturas inferiores, e a sacerdotisa falava, então esse é o nome dele, Momonga-sama. Certo, por favor Momonga-sama, eu peço que me perdoe, eu só estava tentando convencer ele a me proteger. E Saizou fala, opa, pode parar por aí, não me meta nisso. E Momonga ficava vendo eles discutirem, até que Arubedo falava, já chega, como ousam desrespeitar um ser supremo desse jeito, vocês merecem uma punição. E Momonga fala, não precisa disso, Arubedo, e ela fala, mas Momonga-sama, e a sacerdotisa falava, pela sua voz você é uma mulher, você tem alguma relação com Momonga-sama? E Arubedo fala, relação? Você acha que nós temos uma relação? E a sacerdotisa fala, bom, eu acho. E Arubedo falava, você está certíssima, eu tenho sim uma relação muito forte, o meu lorde, o meu amor, o meu tudo, Momonga-sama. Então Momonga fala, já está bom, Arubedo, se controle um pouco. E Saizou fala, parece que vocês se dão muito bem, por que não fica com eles? E a sacerdotisa fala, eu quero ficar com você. Porém Momonga observava algo na tiara da sacerdotisa, e ele falava em seus pensamentos, aquela pedra, eu a conheço de algum lugar, com certeza eu sei, mas não consigo me lembrar agora. E parando pra pensar, a garota no começo reagiu igual aquelas irmãs de antes, elas sentem medo da minha face, mas por outro lado, esse cara não sentiu medo algum da minha aparência, eu sinto que ele esconde um segredo. Então, enquanto isso, a tensão no vilarejo aumenta, pois uma criatura estava matando os cavaleiros como se não fosse nada, então essa criatura rugia, e quando Saizou escutava ele falava, um cavaleiro da morte, porque tem um aqui, porém logo ele percebe que isso é obra de Momonga, e ele fala em seus pensamentos, é claro, eu devo estar perdendo o jeito, porque eu não imaginei que esse esqueleto pode ser algum tipo de chefe da área, droga como eu não pensei nisso antes. Porém Momonga falava, você reconheceu o cavaleiro da morte só pelo rugido dele, e Saizou fala, digamos que eu já enfrentei alguns deles há um tempo atrás. E Momonga fala, interessante, você não parece ser comum, mas de qualquer forma, é melhor irmos a Arubedo. Sim, Momonga-sama. E após eles saírem, Saizou falava, e então, o que está esperando? Vamos logo sair daqui, ou você quer ir com o esqueleto? E a sacerdotisa fala, eu vou com você, e a propósito, qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Saizou, e a sacerdotisa falava, é um prazer Saizou, e então, vamos. Porém antes deles prosseguirem, o sistema atualizava os dados do mapa. Esses são os 3 reinos principais, você deverá tomar muito cuidado com eles, pois nunca se sabe como ou quando eles vão agir. Você é um meiro samurai, deveria ser mais cuidadoso ao interagir com uma criatura desconhecida, que a propósito, é muito mais forte que você. E Saizou fala, muito mais forte que eu, não seja tolo seu sistema idiota, o meu nível é de 432, eu tinha tudo sob controle, porém o sistema mostrava o contrário. É mesmo, você é um meiro nível 1, você escapou da morte por pouco agora. E Saizou falava, o quê? Mas como eu voltei para o nível 1, todo o meu esforço foi pra merda. Mas que droga. Então, Saizou junto da sacerdotisa saíam daquela floresta. Então, Saizou falava em seus pensamentos, mas que droga, porque eu voltei pro nível 1, todo aquele tempo subindo de nível. Bom, é melhor focar em ficar mais forte por enquanto, e o que eu faço com ela?
A missão ainda não foi concluída, por quanto tempo mais eu preciso ficar com ela? Bom, eu tenho que mudar a forma de pensar. Isso aqui não é mais um jogo. Então a sacerdotisa falava: a propósito, Saizou, o que você faz da vida? Eu percebi que você é bem forte, né? Talvez você seja um samurai. E Saizou falava: você acertou, sou um samurai. E a garota fala: se você é um samurai, então a que mestre você serve? E Saizou ficava calado. Então ela fala: obrigado por ter me salvado, Saizinho. E ele fala: ver se não me enche, garota. E ela falava: o meu nome não é garota, eu tenho um nome lindo por sinal, me chame de Izanami. E Saizou fala: é o mesmo nome do templo de onde você veio. E ela fala que sim, um pouco estranho, mas esse é o meu nome. E ela continuava: finalmente um pouco de paz. Eu não relaxava assim já faz um tempo, Saizou, graças a você eu estou segura. E Saizou fala: não me entenda mal, eu só fiz isso porque eu não queria morrer. E ela fala: ué, mas se fosse isso você teria me deixado morrer sozinha. Porém você escolheu me proteger. E Saizou fala: tá bom, chega de papo, vamos indo. Izanami falava: Saizou, espera aí. E ele fala: essa coisa vai cair da sua cabeça. Izanami fala: ah, obrigada, não posso perder isso de jeito nenhum. E aquela pedra chamava a atenção de Saizou, a mesma que anteriormente tinha chamado a atenção de Momonga. Então Saizou falava em seus pensamentos: posso estar enganado, mas tem algo anormal com essa pedra. Então, após algumas horas, Saizou e Izanami finalmente chegaram à capital. Então, enquanto isso, alguém de aparência imponente estava sentado em um trono, até que o sistema corrompido começava a restaurar a conexão daquela pessoa. O sistema estava tirando as restrições de um Lorde Demônio, segundo as regras. O Lorde Demônio não poderia sair do seu castelo, porém, ele desfazia todas essas configurações, fazendo o Lorde Demônio acordar. E o sistema finaliza em 100% as novas configurações. E o Lorde Demônio falava: finalmente estou livre desse tipo de selamento, ou configurações como você chamou. E o sistema chamava o Lorde Demônio de jogador, e pedia que ele começasse a sua aventura. E o Anos falava: aventura? Creio que seja a hora de explorar o mundo além do castelo, e encontrar esse tal herói que nunca chegou aqui para me enfrentar. Irei massacrá-lo por me deixar esperando esse tempo todo. E o sistema falava uma observação: ninguém conseguiu chegar até o Lorde Demônio, porque ninguém conseguia passar da parte mais difícil do castelo. E Anos falava: pois bem, então eu irei até eles a partir de hoje, espero que estejam preparados para... Porém o sistema falava que o mundo não era mais o mesmo. Os humanos e outras raças lutam entre si, já que o Lorde Demônio parece não existir mais. Então Anos ficava um pouco pensativo, e ele falava: entendo. Então é por isso que ninguém mais se interessou em me derrotar, já que eu não conseguia sair daqui. Mas agora a história é outra, pois eles não terão mais escolhas. Então, enquanto eles não vêm até mim, eu irei até eles. Então, continuando, Saizou e a sacerdotisa andavam em direção à capital, e Saizou falava: parece que eu cometi um erro. Eu pensava que a capital estaria perto, mas eu esqueci que não estava mais onde eu estava, por assim dizer. Qual é o problema? Você já se cansou, foi? Izanami pedia para Saizou ir mais devagar, e bastante ofegante ela fala: por que não descansamos por hoje? E Saizou fala: tudo bem então, vamos descansar na próxima aldeia à frente. Já vi que você não consegue me acompanhar, então vamos indo, que daqui a pouco vai anoitecer. Então após se passarem algumas horas, a noite chegava, e Saizou havia encontrado abrigo. E ele falava em seus pensamentos: porque a missão ainda não foi completada, ela não já está segura. Eu tenho que sair para subir de nível o mais rápido possível. Então Saizou fala: Izanami, você. Porém ela estava chorando. E Saizou pensava: qual é o problema dela? Eu não entendo. E ele fala: eu não posso te levar comigo. É mais perigoso ir comigo do que ficar em outro lugar qualquer. Porém Izanami se recusava a deixar Saizou, e por sua vez, Saizou tinha que fazer isso para o bem dela. Então o sistema dava o parabéns por concluir a sua primeira quest na sua jornada. Então após isso, Saizou decide sair. Diante da lua, Saizou andava para o seu destino. Porém a garota ainda estava o seguindo, e ele fala: qual é o seu problema, garota? Você está em segurança ficando lá. Porém ela fala: mas eu não me sinto segura sem você perto de mim. Por favor, Saizou, fique comigo. E Saizou falava em seus pensamentos: a minha missão já acabou. Mas ela ainda se recusa a seguir em frente. Ela quer ficar do meu lado. Não me faça rir. Ela apenas vai me atrasar. Então ele fala: escuta aqui, Izanami, porque você não volta pra lá e dorme um pouco? Você sabe muito bem o que eu acho disso. Você não pode vir comigo. Você não tem talento algum, pelo menos na área de combate. Mas se você não entendeu, eu tenho que te dizer com mais clareza: você e eu não temos nenhuma relação, entendido? Você tem que seguir o seu caminho, e me esquecer de uma vez por todas. Eu não sou a sua babá, eu apenas te proteger naquela hora porque era conveniente para mim. Então volte para lá, e esqueça tudo sobre mim.